Municipal de Gravatá. Exato. Correto? Dá teu salve aí, Durval, por favor, pra Eita, gente. mais um programa aí, gente. Ah. Ok, agora tudo certinho? Vamos embora? Salve, salve meu povo, boa noite a vocês. Aqui professora Diana Rodrigues, diretamente da EREM Antônio Farias, aqui na cidade de Gravatá. Hoje a gente com mais um convidado super especial no nosso Protacast. Vamos trocar uma ideia bem massa, tirar aí muita coisa boa desse rapaz, o Lucas Noia, que é chefe de gabinete da Prefeitura de Gravatá. E é isso, vai ser um bate-papo bem show. Sempre acompanhada pelo meu colega, parceiro inseparável, Durval. Dá teu salve aí, Durval. Gente, boa noite. Um prazer estar com vocês. Mais um programa. Espero que esse programa seja tão emocionante quanto os últimos programas foram, né? Exatamente. É isso aí, vamos nessa. Vamos. Esse papo. Lucas, dá teu salve inicial aí antes da gente começar a cutucar, tirar ideias e conhecer um pouquinho dessa história desse jovem que tem tanto sucesso e muita coisa boa para contar. Vamos lá. Professora Diana, boa noite. Professor Durval, boa noite também. Boa noite aos amigos que estão aqui na retaguarda para que esse programa seja transmitido aqui pelo YouTube. Cumprimentar todos os amigos que estão nos assistindo nesse momento e agradecer o convite, né? Me sinto muito honrado, muito lisonjeado de estar aqui no Protacast junto com vocês e me somar a todas as outras histórias bonitas que já passaram por aqui e que com certeza vão passar. Estou à disposição de vocês. Vamos embora, começar aí a catucar para tirar coisa boa desse rapaz. É isso, Durval? É isso, cara. Como foi? Conta essa história pra gente. Você novinho, quer dizer, mais novinho do que né, escreveu uma carta para o então governador de Pernambuco na época, né? Isso. Eduardo Campos. Você entregou numa visita desse governador e essa carta abriu portas, transformou sua vida. Naquele momento, quando você sentou ali para escrever essa tal carta, o que é que você estava pensando? Você estava pensando que ia chegar onde chegou, que ia estar onde está agora? Na verdade, foi despretensiosa. Na verdade, essa carta abriu portas e janelas, abriu todo tipo de oportunidade que eu tive na vida. E antes de começar a história, eu acho que a palavra que define esse começo é ousadia. Eu sempre digo aos amigos que estão começando na vida aí, na vida profissional, estão na vida acadêmica, estão no ensino médio, que tem que ser ousado. A gente tem que ser ousado na vida. E aí eu estudei 3 anos, de 2011 a 2013, meu ensino médio aqui em Gravatá, no antigo Erengra, ali na via local, que depois passou para ser o ET, certo? E aí, em 2013 eu concluí, e em fevereiro de 2014 seria a então inauguração da ET, que é aqui no bairro do Jucá. Correto. E Maria Medeiros, que era gestora do Erengra e foi gestora da ET, certo? Aqui eu mando um abraço gigante, que ela tem parte em tudo isso. Eu já estava em Recife, eu já tinha voltado para Recife, estava em busca de emprego, um jovem que tinha terminado o ensino médio, certo? Que queria a primeira chance profissional na vida. E aí ela me ligou: ó, Lucas, amanhã a gente vai entregar a escola, o governador vai estar aqui e é a chance que você tem para conhecer ele. Eu disse: Maria, nem estudante da escola eu sou mais, mas venha. E nesse dia meu avô estava internado e a gente estava se revezando em casa para cuidar dele. E nesse dia eu estava no hospital com ele. E aí eu disse: eu vou conhecer o governador. Vai ser a minha única chance na vida. Senti que ia ser a única chance na vida. E disse: não, tenho que fazer alguma coisa. Imaginei que seria aquele batalhão de gente em cima dele. Ano eleitoral, o cara pré-candidato a presidente da República, certo? Toda ação que ele fizesse foi no ano fatídico. Toda ação que ele fizesse era ação que, de certa forma, ia gerar material para a campanha. Então, imagina, ele vai vir com batalhão de repórter, batalhão de fotógrafo, equipe de produtora de campanha política e tal. Disse: não, então vou fazer uma carta. Sentei, estava no apartamento do meu avô, no hospital, digitei. Fiz a carta, pronto, eu vou entregar. Essa carta, eu não pedia nada. Eu só demonstrei, certo, a minha admiração pelo governador. Porque desde minha pouca idade, eu sempre aperreava minha mãe e dizia: ó, nessa época tu tava com que idade? 2000
2014 eu estava com 19. E eu sempre aperreava minha mãe e dizia, não, antes disso, quando eu era menor, vamos no comitê pegar material de campanha, enfeitava a frente da casa todinha com dos nossos candidatos. E aí, vamos, arretava ela, comício e tal. Aí eu disse, é a chance que eu vou ter. Fiz a carta, contei isso tudo. E aí, na inauguração da escola técnica, acho que vocês sabem, acho que os alunos aqui sabem, quem nos ouve sabe, que a estrutura de uma escola técnica é igual, todas são iguais. Exatamente. E aí, a primeira sala que Eduardo foi a sala, um laboratório de química. E Maria disse, não, você vai ficar junto com 2 alunos que vão fazer uma experiência química para mostrar ao governador e você vai estar no meio. Primeira sala, chega o governador. Rapaz, tu é ex-aluno ali no enfiar no meio dos meninos ali. A sorte é que eu era do mesmo tamanho ainda. A gente, se eu tivesse solto no meio dele... Não sabia nem que experiência era. Pois é. Aí, ele chegou. Veio na minha bancada, viu, foi na segunda bancada do colega e foi na última bancada. E eu com a carta no bolso. Aí quando ele saiu, eu dei um abraço nele, disse, governador, muito obrigado pela escola. Eu não estou estudando mais aqui, mas meus colegas estão, muitos colegas estão, todos são muito gratos. E aqui está uma carta para o senhor. Aí ele pegou e colocou no bolso. Eu vi o bolso que ele colocou, no bolso esquerdo. E aí eu disse, tá certo. Foi para as outras salas e no fim da cerimônia, todo mundo foi para a quadra. E lá tinha um dispositivo, estava a sala do governador, secretários, deputados, prefeitos e etc. E eu na arquibancada com os meus colegas. Enquanto tinha gente falando, ele puxou a carta do bolso. E começou a ler. Eu sabia que era a minha carta porque eu vi o bolso que ele colocou. E começou a ler. Leu, fez uma expressão assim, concordando. Tá certo. Do lado dele estava a então deputada estadual Raquel Lira, que foi prefeita de Caruaru. Passou para ela leu, comentou alguma coisa no vídeo dele e devolveu. Quando ela devolveu, ele fez assim, não, fez assim. Circula a carta que eu quero que todo mundo leia. Todo mundo leu a carta. Depois voltou para ele e ele guardou. Acabou a cerimônia. Que ousadia, viu? Acabou a cerimônia, todo mundo foi embora. Que sorte também, né? Todo mundo foi embora. Eu disse, não, é uma chance que eu vou ter. Pode ser que ele leia, pode ser que não leia. Eu acho que a ousadia nesse momento foi muito importante, a ousadia de entregar. Sim. Entendeu? O resto já não me competia mais. E aí, vim pra casa. Na verdade, estava na casa de uma amiga aqui, que eu já estava morando em Recife. Deu meia hora, Maria liga. O que é que você escreveu na carta? Que carta é essa? Ei. Aí eu contei ela, Maria, foi assim, cumprimentando o governador e tal. Todo mundo tá ligando querendo lhe conhecer, porque o governador falou na van, que é para todo mundo entrar em contato com você, para saber o que você precisa, e não sei o que e tal. Tranquilo. Tá certo, Maria, se alguém entrar em contato, eu vou. 2 semanas depois, o então deputado Valdemar Borges, certo? A quem tenho a gratidão de vida a ele, é um parceiro, foi meu líder no trabalho, é um amigo e é um cara que eu sei que eu posso contar todas as horas. E ele me ligou. Eu quero lhe conhecer, vem aqui no meu gabinete, etc e tal. E nessa época eu tinha sido aprovado em radiologia pelo ProUni, tinha uma bolsa de 100% na faculdade Nassau. E eu estudava à tarde. E aí fui lá no gabinete de Valdemar, não o conhecia, e contei toda a história a ele. E fui mais uma vez sem pretensão nenhuma. Contei toda a história e no fim disse, Lucas, eu quero que você venha trabalhar, eu estudava à noite, desculpa. Quero que você venha para cá todo dia à tarde, para você ver como funciona aqui e aprendendo, certo? Isso eu conheci Eduardo no 4 de fevereiro, conversei com o Valdemar num dia 21, numa sexta-feira, e no dia 24 comecei a trabalhar no gabinete dele. Caramba, como vai rápido. Isso, 24 de fevereiro de 2014, e fiquei com o Valdemar até o fim de 2020. Nós passamos 6 anos juntos, aprendi muito, certo? Eu tive uma evolução que eu posso considerável
certo? Fui muito reconhecido profissionalmente. Mas foi um jovem aprendiz Prime, viu? E assim, tive acesso, no gabinete de Valdemar, a gente tem a oportunidade de fazer um network muito grande. Sim, sem dúvida. Eu saí de lá fisicamente, mas eu digo a ele que continuo sempre à disposição do que precisar de mim, porque eu sei que é um mandato que é feito com compromisso com as pessoas, certo? É um mandato que sempre está junto nas necessidades. Eu sei porque eu fiz parte disso. Não é demagogia, eu não estou aqui pedindo voto. Eu estou contando de fato o que aconteceu. E fiquei com o Valdemar até o fim de 2020. No meio de 2020, a atividade na Assembleia era remota, por causa da pandemia, e eu vinha bastante a Gravatar para assessorar ele nas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, que ele era presidente. E aí foi quando eu conheci o então candidato, Padre Joselito, que eu também não conhecia. Comecei a ajudar nas lives que ele fazia, uma pré-campanha que existia, certo? Entrei de fato na campanha e nosso grupo político chegou, ganhou, as pessoas entenderam a nossa proposta e fui convidado para ser chefe de gabinete aqui na Prefeitura de Gravatar. Então assim, vim, porque já tinha passado 6 anos no Legislativo e queria uma experiência nova em outro poder. E no Poder Executivo eu iria ter essa chance que eu estou tendo aqui hoje em Gravatar. Caramba, isso é um trechinho da história. Sim, mas essa carta ainda você não debulhou ela direito, não. Tu acha, Duval? Tu não tá com curiosidade a mais de saber essa... Acho que sim. Eu tô querendo saber porque quem ganhar agora eu vou mandar uma. Eu quero as dicas. Não, a carta foi simples. É uma carta, 2 laudas, 1 lauda e meia, contando minha história. Que eu lembro que o primeiro comício de Eduardo, em 2006, eu tinha 9 anos, fui acompanhar, certo? No Parque da Jaqueira, na primeira eleição dele. Fiquei fascinado com aquele mundo de gente, de bandeira, já perto da eleição. E foi ali que eu comecei a contar a ele a história, como foi e tal, certo? E... Rapaz, parabenizei, desejei. O resultado da carta foi melhor do que a redação do Enem, viu? Porque o cara já engatou no negócio ali, já tava trabalhando com o cara, quando veio o negócio já tá em Gravatar. Desejei boa sorte a ele na eleição que estava vindo, certo? E aí, por fim, deixei meu nome, meu telefone e meu e-mail. E assim, eu acho que uns 2 meses depois, em abril, eu consegui o e-mail dele. Não tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, de sentar e conversar. E aí eu fiz um e-mail, escrevi um e-mail e mandei para ele, agradecendo, disse onde eu estava trabalhando, certo? Ele respondeu o e-mail, deu os parabéns e desejou boa sorte na minha vida e na minha carreira e tal. Abril a gente trocou esse e-mail, em agosto, infelizmente aconteceu aquele trágico acidente que levou o Eduardo de nós. Foi nessa data, inclusive estava acontecendo a etapa dos Jogos Escolares aqui em Gravatar e na nossa quadra, né, a etapa estadual. E aí foi uma situação bem triste, né? Paralisamos e tal. Eu acho que todo mundo tem uma história relativa a essa data, porque assim, aqui eu não quero ser partidário, não quero puxar a sardinha para político nenhum. É porque eu sou filiado ao Partido Socialista Brasileiro, sou vice-presidente da Juventude Socialista de Pernambuco, certo? Mas eu considero o Eduardo Campos um divisor de águas na história política de Pernambuco. Assim como foi Miguel Arraes com o Chapéu de Palha, com o programa Luz para Todos, assim como foi tantos outros políticos importantes para Pernambuco, mas além de questão partidária, eu quero deixar isso bem claro aqui. Eduardo, ele inaugurou vida na vida das pessoas, de muita gente que não tinha acesso aos serviços básicos, e a gente sabe que ele marcou a vida de muita gente. Então isso é um ponto considerável, certo? E eu sou muito feliz e muito grato em dizer que ele marcou a minha vida. Isso é uma página, não só ele como tantos outros amigos da política que fizeram isso. Isso é um marco que considero. Sempre faço questão de frisar isso onde eu for. É interessante ele falando, porque assim, ele mostra que desde muito cedo, muito jovem já tinha esse interesse pela política. E hoje a gente
já tem uma lida com os jovens que não se Isso. interessam. A gente está na Exato. contramão disso que tu tá falando. Isso é muito Lucas. preocupante, professora, porque eu tenho quase 9 anos dentro da política mesmo. E assim, passei no legislativo, estou no executivo e vejo que a política é o único meio que a gente pode mudar a vida das pessoas. Não, isso aí sem dúvida. É o único meio. Então, assim, quando a gente vê jovens, principalmente os jovens da minha idade, jovens terceiranistas que estão terminando o ensino médio, que desacreditam da política, isso é uma coisa muito triste. Porque, assim, se não for através da política, como é que vai ser? É verdade. Assim, o atendimento médico que a gente precisa num posto de saúde é uma questão política. Um esgoto que corre na frente de casa que não é resolvido é uma questão política, que afeta a saúde, que afeta a educação, certo? De certa forma. Então, assim, tudo é uma atividade política. Tudo que envolve o nosso dia a dia. Afetivas, as Pois coisas é. mais íntimas, né? Com certeza. Você vê, agora recentemente teve que se fazer uma campanha. Lógico que a gente sabe que muita coisa foi fruto dessa pandemia, né? A quebrada num monte de situação. Mas aí teve que se fazer o chamamento, aí você vê muito famoso pedindo em rede social, fazendo campanha. Pois é. Para que, Exatamente. para que se tirasse o título, porque exatamente. a falta de consciência também, acho que do entendimento dessa importância do teu voto, né? Porque muito se reclama, né? E adolescente, essa coisa assim, o jovem tem Eu acho essa... que o sonho de todo jovem, da maioria dos jovens, eu posso dizer, é tirar a carteira de habilitação. Mas se a gente tivesse todo esse desejo que o jovem tem também focado para o título de eleitor, seria uma coisa fantástica. Assim, nessa campanha agora do TSE, a gente conseguiu, o país conseguiu ter quase 2 milhões de novos alistamentos de jovens que se alistaram. Bem significativo, Então, assim, né? E isso é bom, mas eu enxergo também um lado triste nisso, porque assim, a gente está passando por muitos problemas e problemas graves na política brasileira. Eu não falo nem de A nem de B, nem de candidato A nem candidato B. Mas problemas sérios, problemas sociais, problemas econômicos, a fome, a inflação, a economia, o preço do combustível, tudo isso. E é tudo questão política. Isso tudo tem a ver com as nossas escolhas. Então, Exatamente. assim, se a gente tivesse o empenho que o jovem tem para tirar a habilitação, o sonho, para tirar o título, seria fabuloso. Quem vai dirigir o país, né? Dirigir o Estado. Com certeza. Com certeza. Eu acho que talvez o nosso público não saiba o que faz um chefe de gabinete, né? O que é que faz um chefe de gabinete? O que é que o chefe faz? Veja só, existe uma lei aqui municipal que diz a função de todo o time da prefeitura. E a lei que fala do chefe de gabinete são 3 folhas completas, assim, corridas, todas as funções. A minha função, ela vai desde um atendimento de alguém que chega na prefeitura, não, eu quero falar com o prefeito, só ele pode resolver, só ele pode resolver o meu problema, e etc e tal. Até cuidar da agenda do prefeito, das viagens institucionais que o prefeito faz, da articulação da prefeitura com a Câmara, certo? De certa forma. Cuida também do dia a dia, do funcionamento do prédio. A pessoa da direta prefeitura. a pessoa direta do prefeito. E também a articulação com os demais secretários. Eu costumo dizer que o chefe de gabinete, ele é o secretário dos secretários. Entendeu? Porque assim, os problemas que as secretarias têm, que são trazidos para o gabinete, é no gabinete que a gente faz a intermediação, algumas pontes para que os problemas sejam resolvidos, certo? Hoje a gente teve, por exemplo, uma situação posso ilustrar, com aterro sanitário. E aí o gabinete chamou o presidente da Agência de Meio Ambiente, o secretário de Infraestrutura, o pessoal da empresa, os moradores, a gente fez uma conversa ampla lá, trocamos ideias. Então, assim, essa interconexão que de fato acontece na prefeitura também faz parte do papel do gabinete do prefeito. E demais atividades protocolares.
O cerimonial fica ligado ao gabinete do prefeito, que cuida dos eventos. E uma série, infinidade de coisas. A pessoa direta tem trabalho, viu? Tem, muito trabalho. Porque quer queira, quer não, também é um filtro, né? Porque Isso. Eu acho que às vezes a falta de entendimento da população em geral quanto à questão da comunicação com o prefeito, às vezes é uma bobagem, justamente por isso que tem que delegado aos secretários, né? É competência do secretário da Educação, de Obras, Finanças, e às vezes as pessoas acham que essas minúcias, assim, essas coisas miúdas são tratadas diretamente com o prefeito e não é bem isso, né? Não, e muitas vezes chegam coisas lá que a gente, na minha condição, receba a pessoa ali com o secretário, tiro a dúvida, uma pessoa assim, com problema assim, como é que a gente resolve? A pessoa já sai lá com a data que a sua metralha vai ser recolhida, a luz do poste vai ser trocada, o lixo que não está sendo coletado vai ser resolvido. Então, assim, o gabinete ele está sempre de portas abertas para receber a população, certo? Eu sempre faço questão de deixar isso bem claro. Porque eu digo que eu estou chefe de gabinete, eu não sou. Sim, especialmente é bem importante. Estou. Porque eu não sou dono de cadeira, não sou dono de caneta, não sou dono de computador, certo? Eu sou funcionário da população. A população paga o meu salário, certo? E minha obrigação é devolver, dentro das minhas possibilidades e dentro das minhas competências, devolver o serviço que a população merece. Sim. Na Assembleia funcionava também assim. Eu era funcionário dos pernambucanos, certo? Minha obrigação era... meu papel era responder à sociedade de acordo com o que esperavam de mim, do mandato do deputado, com o qual eu fazia parte. E a mesma coisa agora na prefeitura. Sou funcionário, certo? Não tenho... Brinco dizendo que eu não tenho apego a isso. Eu estou. E enquanto eu estiver chefe de gabinete, eu quero responder à altura. Não, e até por conta da sua ousadia, isso será apenas mais um degrau? Espero também Confere, que seja. jovem. Espero que seja. A gente tem... Quem é ousado tem ambição. Não é? Foi bom você tocar nessa ambição, né? Você não quer sair... Aliás, você pretende sair dos bastidores, né? Veja, eu digo que o bastidor, ele é uma grande escola. Antes de você estar na frente, de botar a cara a tapa e disputar um mandato eletivo, você tem que ter uma base muito boa de bastidor para você aprender como funciona. Porque eu acho que o grande erro da nossa sociedade é votar numa estrela midiática que aparece aí, que vai aparecendo, que é uma estrela que não sabe, um cara, uma mulher, que não sabe nem como funciona um poder legislativo, por exemplo. Que é onde a gente tem mais incidência. E às vezes você tem pessoas com boas intenções. Exato. Mas o despreparo dessa logística exatamente, do que Diana. acontece por dentro acaba por fazer a Com pessoa vai ficar passando tempo. Então, Mas assim, quando começa a entender o processo, acaba o mandato. A gente tem que ter um mínimo de formação. Entendeu? A gente sabe que tem muita gente boa que não tem formação nenhuma, mas que conhece, sabe como funciona, mas na eleição, quando a gente passa por esse processo de escolha, a gente tem que avaliar bem. Eu sei que muita gente, se você perguntar agora, a gente está num ano de eleição para 5 candidatos, 5 cargos na verdade, e se a gente perguntar, em quem você votou para deputado federal em 2018? Tem gente que nem lembra. Então, assim, a eleição é um processo de responsabilidade. Não é um domingo que a gente perde, deixa de ir à praia, deixa de ir ao clube, deixa de fazer o churrasco para ir votar. É um processo muito sério. E assim, eu acho que quando tu fala assim, em quem você votou na eleição passada, as pessoas não acompanham, porque o prefeito, vereador, teoricamente é algo mais palpável, porque está dentro da sua cidade, da realidade, quando estoura o cano na rua, quando né, o vereador faltou com aquilo, com isso. Mas quando você fala de uma esfera maior, as pessoas têm muita dificuldade de acompanhar. Porque às vezes o voto é conduzido por uma liderança local, que a pessoa nem sabe quem é esse federal. Mas é importante a gente seguir. Porque assim, a nossa vida em sociedade não é só local. Eu não dependo só das decisões que o prefeito de Gravatá toma, que os vereadores tomam na Câmara. Eu dependo muito, eu acho que 90%, do que Brasília decide, do que os nossos deputados decidem em Brasília,
do que os nossos estaduais decidem na Assembleia, certo? Que também é fruto da presidência da República, o que decide, que é todo um funcionamento entre os poderes, certo? Então, assim, a gente ter essa responsabilidade para saber cobrar. Saber cobrar e entender, certo? Que os políticos são nossos funcionários. Que democracia só funciona com essa pressão. Pois é, exatamente. Tanto dos pares ali fiscalizando, com certeza, eles, quanto da própria população fiscalizando os políticos. E a democracia é uma jovem senhora no nosso país. De 85, a gente tem. A gente tem 37 anos de democracia no país. Isso é muito recente. Então, assim, o quanto mais a gente não espere apenas que os grandes figurões da política nacional, as grandes autoridades decidam. A gente também faz parte da democracia. Nossas escolhas definem a democracia. Exatamente. Como funciona. O voto funciona. O voto. Entendeu? Então... Tu fez uma boa comparação quando tu falou da questão da habilitação, né? Porque... se o jovem tivesse esse interesse e ele entendesse essa arquitetura da política, do quanto isso prejudica a gente. Exatamente. Quando o próprio indivíduo ele não sai de casa para votar. Ah, mas eu não vou votar em A porque não presta, mas B também não presta, então nem de casa eu vou sair para votar. Mas você já está votando, jovem. Exato. Você vai votar naquela liderança lá que teve uma maior articulação e enfim, fez uma campanha, né, teoricamente uma melhor divulgação, uma situação assim, isso é muito relativo. Está do lado de quem venceu, né? Se você se exato. Tá do lado de quem venceu. Acho que eu faltei responder a tua pergunta da ambição. Sim. Eu fugi do assunto. Na verdade, eu entendo o seguinte, eu faço parte de grupos políticos, certo? Que tem lideranças políticas, que tem autoridades eleitas, etc. e tal. E além dessa formação de bastidor, que é um setor que eu adoro participar hoje, que a gente tem a chance de conhecer muita gente, de fazer novos amigos, eu entendo que essa é uma decisão coletiva. Eu acho que disputar um mandato é uma decisão coletiva. Eu nunca quero ser o candidato de mim mesmo. De eu apenas entender que eu tenho essa necessidade de ser um candidato e ser o meu candidato. Não. Eu quero um dia ser um candidato, se eu for um candidato, certo? Que nasça das necessidades coletivas. Então, quando as pessoas entenderem que eu estou preparado, eu posso representá-las em qualquer instância de poder, que haja um consenso coletivo, que haja conversas, que haja entendimento, e que o grupo que eu faço parte hoje, ou que eu possa fazer parte em outros momentos, entenda também isso, aí eu saberei que estou pronto. Enquanto isso, está o Lucas lá fazendo a network dele, exatamente. Né, entendendo melhor o processo de dentro para fora. Contribuindo, porque também eu sei que tenho a minha contribuição. Sei que dou a minha contribuição, de certa forma. E isso também é muito gratificante. Você vê uma ação, uma política pública funcionando e saber que você fez parte daquilo, de certa forma, é gratificante. Eu acho que assim, esse processo, lógico que a gente tem os professores, né, de determinadas disciplinas que eles vão tocar mais nesses assuntos, mas é de uma necessidade urgente de que as pessoas mais jovens elas se deem conta da importância disso aí. Com certeza. Entender, porque assim, a briga é feia com o TikTok, viu, colega? A gente na sala de aula que sabe, eu sempre costumo dizer aos meus alunos lá que, meu Deus, eu estou lutando com o TikTok, às vezes eu não consigo ser mais interessante do que o TikTok. Mas é importante que se entenda, porque quando eu reclamo, eu falo, eu quanto professor de educação física, e às vezes eu reclamo, eu tô com os meninos questionando a questão de não tem uma quadra na cidade e não existe um incentivo para o esporte, tá certo, mas o candidato que você, a última eleição, você votou, ele apoia o esporte, ele foi buscar estrutura para a tua cidade ter esporte. Não sei. Tem uma coisinha, professora, chamada plano de governo. Todo candidato ele é obrigado a apresentar o plano de governo. Tem um prazo durante a eleição, certo? Até você registrar a candidatura, você é obrigado a apresentar um plano de governo, dizendo,
isso aqui são as minhas propostas. E isso fica eternamente disponível na internet. Você coloca lá, plano de governo, Padre Joselito Gravatá 2018, vai estar lá. Está hospedado em uma aba lá do TRE. Então, assim, tem o pré, tem o momento e tem o pós. Até para você saber cobrar, Sim. você tem que pesquisar. E lá no plano de governo tem tudo o que ele prometeu fazer. Não só o candidato a prefeito, mas o candidato a governador e o candidato a presidente. Os do poder executivo têm os seus planos de governo. Então, assim, é saber cobrar. Procurar, candidato. Você prometeu 10 quadras, pavimentação de 50 ruas e cadê? Tá lá registrado. Então, assim... É importante saber também, porque às vezes as pessoas também têm o fato de ficar meio avulsa, né? Ele não sabe fiscalizar isso, porque Exato. acha que talvez a cobrança ela se faz de forma direta. Não, tu não vai no gabinete lá... E outra coisa, que também é importante registrar. Só pode cobrar quem sabe escolher. Porque você que está na sua casa e está lá de bobeira e troca seu voto por qualquer 50 reais, Exatamente. não pode cobrar, não. Rapaz, esse negócio de venda de volta é um negócio tão estranho. Pegue que- 50 reais, professor, e divida por 4 anos. É. Divida por quase 1.500 dias. Frações de centavos. É. Essa fração de centavos por dia é o valor do seu voto. Dá para fazer alguma coisa? É. Escolher sem sabedoria, sem consciência, dá para fazer alguma coisa? De chá. Pois é. Então, assim, só pode cobrar quem sabe escolher. Se você tá indo na gandaia, não, de 50 reais, um saco de cimento, um milheiro de tijolo, É isso porque aí, a meu amigo. necessidade urgente acaba... Pois é. gritando Não, isso eu mais entendo. alto Assim, e- eu sei que a necessidade, e ainda mais agora, do jeito... No processo de campanha também tem as fiscalizações, né? Das Isso. pessoas que fazem... Entendeu? que- A necessidade que a gente tá agora, que o país enfrenta, que as pessoas enfrentam, as pessoas que fazem isso, a gente entende. Quem tem fome tem pressa. Entendeu? Quem precisa de um... Quem tá com fome quer comer agora, É, né? entendeu? Mas aí é a gente ter um pensamento maior do que isso. É entender que, ou eu tento resolver dessa forma, que é a forma mais fácil, mas é a forma que menos vale, ou eu posso fazer uma escolha com sabedoria e no futuro minha cidade ter geração de emprego e eu possa ser um dia um beneficiado disso. Entendeu? Com autonomia para poder cobrar. Exatamente, também, né? poder Sem rabo cobrar. preso, sem- Exatamente. E esse Lucas se interessa pela escrita, né? Que tem uma relação com a escrita, gosta de escrever sobre política. Eu gosto. Tem uma formação de cientista social. Eu né? gosto bastante, professor. Enquanto eu era aluno, inclusive da professora Cláudia Mello, que é professora aqui. Claudinha, professora aqui, estou mandando um beijo grande para ela. Tanto para ela como para Gemilson, também foi meu professor. Gemilson, figura. Foram meus professores de ensino médio. E com Cláudia, por exemplo, eu participei de diversas competições literárias, de redação, de concursos, de feiras. Coordenador, né? Nossa coordenadora. Foi minha professora de língua portuguesa. Vice-diretora. Desculpa. É, Desculpa, Claudinha. tá vendo, né? Vai arrumar. E aí... Pode arrumar confusão com o alto escalão aqui, não. Vai perder teu emprego. Cuidado. Não. E aí eu participei e sempre gostei muito de escrever. Eu me sinto bem escrevendo. E primeira vez eu escrevi, minha primeira publicação foi quando o Eduardo faleceu. Eu fiz um texto de gratidão, certo? Na semana que ele faleceu. E aí mandei para a Folha de Pernambuco e foi publicado. Que massa, velho. E aí eu comecei a mandar. Já tive publicações na Folha, no Jornal do Comércio, aqui na cidade também, alguns blogs, certo? Alguns blogs também estaduais. Já tive um comentário, já mandei, que foi mencionado na revista Isto É, na Folha de São Paulo. Fazia parte, eu era colunista de uma revista norte-americana, brasileira, certo? Mas que era entregue no estado da Flórida, para os brasileiros residentes na Flórida, um alcance de mais de 10 mil leitores. A revista acabou fechando, mas por 1 ano ou 2 anos
eu era colunista mensal dessa revista, podia escrever para os irmãos brasileiros que estavam na Flórida e na região, certo? E sempre, periodicamente, eu gosto de escrever. Hoje o tempo não me deixa escrever tanto como eu queria, mas sempre que eu posso, um fim de semana que eu estou em casa ou que eu vejo alguma coisa interessante, eu gosto de Dentro da escola, Lucas, escrever. porque o teu percurso foi escola pública, particular? Eu estudei até a 6ª série, 7º ano, né? Na escola privada, através de bolsa de estudo. Colégio Americano Batista em Recife. Tu era bolsista? Era bolsista. Qual o motivo? Atleta não, porque Não. uma vez nós tivemos uma atleta Era, aqui, né? a escola ela fazia provas, umas provas de avaliação, e quem tivesse boas notas tinha um percentual de desconto e tinha uma reserva para desconto 100%. Aí fazia avaliação socioeconômica, na casa, etc. e tal. E a gente sempre morei na periferia, em Recife. E aí minha tia, professora, sempre me deu um apoio. Disse, não, faça a prova dessa escola. Então assim, eu não tinha uma bolsa de 100%, mas tinha de 70%, 60%, ela complementava o resto. E aí estudei lá, e foi quando no 8º ano a gente veio para Gravatá, em 2009. E aí eu estudei aqui no Cleto Campelo. A gente veio, fala um pouquinho dessa tua configuração familiar também. Mãe, pai, minha irmã e meu irmão. Eu tenho uma irmã com 22 anos e um irmão com 24. Você é o mais velho, né? Sou o mais velho de casa, certo? E a gente veio para Gravatá. Meu pai, ele já tinha sofrido alguns problemas de saúde que resultaram no estado de viver acamado, certo? Quando a gente veio para Gravatá, ele ainda andava, mas não enxergava. E aí ele aqui adoeceu e ficou em cima da cama. De 2009 até 2010 foi quando pegou mesmo valendo. Ele ficou internado e aí no hospital adquiriu uma bactéria que estava solando, que era a superbactéria, que só quem estava internado pegava, que era uma bactéria hospitalar. Ele acabou falecendo em 2010. Então assim, sempre foi minha mãe por todos nós, por eu e meus 2 irmãos. Eu costumo dizer que eu tenho uma formação muito feminina, de minha mãe, de minha avó, sempre cuidou da gente, das minhas tias, certo? Então assim, a gente sempre teve essa formação. Atenção aí, eu acho que uma câmera caiu aqui. A do programa. Voltou. A gente sempre teve essa formação feminina em casa, a gente sempre aprendeu mais muito. uma para estatística, viu, Durval? Porque Foi o que eu pensei, né? Sempre são a gente costuma mulheres. perguntar qual a configuração, porque em geral a Rimo tem sempre uma mulher e Isso. tem que pedir desculpa aos meninos aí que são a Rimo também, mas Não, em geral, não, porque às vezes a a gente configuração fala, brasileira, fala eu acho, militante, mas, não, jamais. Né, Eu mas- acho que a gente tem que ter, todos nós temos que ter um grau de formação feminista. E às vezes é preciso, né? É preciso, com certeza. Não, mas porque nem sempre a gente é bem entendido, né? Não, Você fala, eu sou fruto disso, professor, e eu entendo, e sempre que eu posso defender, sempre que eu tenho chance. É porque boa parte, eu digo maioria das configurações é a mulher que está ali no tranco e Com está certeza. segurando a onda. Com E certeza, eu sou fruto pergunto disso. sempre, desde do primeiro programa, né, que foi lá com Gabi, aí quem é a configuração? Eu, minha mãe que segura a onda, aí depois vamos embora para outro convidado, e a mãe. E Exatamente. sempre a mãe, né? Então, assim, minha mãe passou 14 anos com meu pai de hospital em hospital. Sempre teve. Ele começou no nascimento da minha irmã, da mais nova, em 2000. Teve problemas cerebrais, AVC, teve infarto, e sempre assim, paciente cardíaco. E sempre minha mãe estava com ele. E a gente, muitas vezes, ficava em casa. Então, assim, eu costumo dizer que esse amadurecimento rápido que eu tive, que meus irmãos tivemos, foi as circunstâncias que obrigou. O amigo, ou tu reage, aprende a cozinhar, aprende a lavar um prato, aprende a ir num banco, sacar dinheiro e fazer compra. Muito parte da
necessidade. Ou a vida passa e vai ficar aí. E a gente sempre reagiu, a gente sempre aprendeu. Como irmão mais velho também, né? Exatamente. De fazer esse meio de campo em casa. Então, assim, isso eu sempre costumo ver essa fase da nossa vida doméstica, eu sempre costumo ver com olhos de gratidão. Porque foi isso que me formou. Então, eu acho que o homem que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje, o amadurecimento que eu tenho hoje com 26 anos de idade, que tive com 19 anos, quando comecei na vida profissional, vem disso. Sou muito feliz por isso. Um dia, se eu tiver filhos, eu quero que aprendam com esse exemplo, quero que saibam que a vida não é fácil para ninguém e que a vida sempre costuma ser mais difícil ao passar dos anos, ao passar das gerações, certo? E não é ter boquinha não, é saber se virar, é saber ser independente. É importante a gente entender que a gente não pode romantizar a dor, Não. né, o sofrimento. Exatamente. A gente não pode dizer, que é através da... Não. Mas também a gente tem que entender que são essas demandas de necessidade que vai fazendo você se adequar. Exato. E você E vai as melhorando. lições que a gente tira. Caso queira, né? Caso queira melhorar Porque também, assim, né? a gente tem motivos de sobra para ficar se lastimando a vida toda. Não, eu tô assim hoje, minha vida é difícil hoje, porque eu não tive um pai presente, porque minha mãe acompanhava meu pai no momento de doença, no momento difícil. Mas não. A gente viu o exemplo dela, que ela também tá me assistindo agora, eu mando um super beijo para ela. Ai, coisa linda! E aprendemos, eu e meus irmãos, nós aprendemos como a vida funciona. Então, assim, é saber ver a ocasião, ver o que você está passando e tirar um proveito, tirar uma lição daquilo ali. Isso aí é fundamental para qualquer configuração familiar, qualquer fase que você esteja atravessando. Lucas, vê só, hoje o ProtaCast, ele parte também do Projeto de Vida, né, da disciplina do Projeto de Vida, que quando você estava no ensino médio não tinha Projeto de Vida, e eu digo que Projeto de Vida é um presente. Eu sou professor de Educação Física, porém estou como professor de Projeto de Vida. E assim, dentro desse processo do ensino médio, que eu acho que é o ponto de partida para muita coisa, é quando começam as cobranças, o Enem, vem um vestibular. E não é fácil, viu? Não, são 3 anos muito corridos e assim, muito pressionados. Você está no primeiro ano, você já tem que saber o que quer, e quando é no terceiro... Eu decidi no terceiro, nas vésperas do Enem, foi que eu decidi o que eu queria. Porque eu mudei... A princípio era o quê? Eu sempre quis fazer medicina. Porque eu vi a situação do meu pai. Meu pai fazia muito tratamento no Hospital das Clínicas, certo? E eu via muito estudante ao redor dele. Ele sempre era caso de estudo. Toda vez que um professor médico ia atendê-lo, tinha 5, 6 estudantes ao redor, anotando, querendo saber. E eu sempre tive esse desejo. Eu via aquilo e dizia, não, eu quero fazer isso também. Mas mudei. Deixei de querer fazer medicina, queria entrar na carreira militar. Quis fazer curso de farmácia. Eu vi uma feira de profissões da UFPE, fiquei fascinado. Tinha vontade de entrar para a vida docente, ser professor. E aí, não é fácil escolher, não. É um turbilhão, né? Assim, existiu algum projeto, existiu algum professor dentro do processo de ensino médio que te deu esse clique, ou foi teu vários. Eu tinha uma professora chamada, acho que ela está até aposentada, era minha amiga no Facebook. A professora chamada Maria Ana, que é contemporânea de Cláudio de Gemilson, e ela dava Mariana Medeiros. Todas conhecidas. E aí ela me dava aula de sociologia. E nas aulas de sociologia... E nas aulas de sociologia eram as aulas que eu mais ficava fascinado, porque a gente tinha a chance de entender a sociedade, como funciona. Sociologia dói, se você pensar direito. Pois é, porque você começa você vê só hoje o fato como acontece. Mas eu sempre queria entender por que o fato acontecia, como o fato acontecia, quais eram os fatores que contribuíam para que aquele fato acontecesse, quais eram as consequências daquele fato. Então, assim, isso a sociologia me trouxe as respostas para essas questões latentes. E gostava,
e disse, não, vou fazer isso. Fiz na UFRPE, disputei pelo SISU, consegui a matrícula, fui aprovado, na verdade, no primeiro lugar da minha categoria, certo? De estudantes cotistas. Tive no primeiro lugar e estudei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife, além dos irmãos. E foi na minha professora, era uma das aulas que eu gostava mais. Estava na frente só para ficar prestando atenção e perguntar. E interessante que nessa época não tinha, era bem assim, a coisa meio intuitiva, né? Era o aluno que colava mais no professor e acabava aqui, mas não tinha essa... Assumo também que eu não era aluno modelo para nada. É bom saber, né? Entendeu? Que há esperança para aqueles que não querem eu estudar. não era aluno modelo para nada. Eu tinha os problemas que eu acho que 90% dos alunos têm, certo? Mas... E quais são os problemas que 90% dos alunos têm? Os alunos que gostam de conversar muito. Os alunos, tem isso. os alunos que gostam. Os alunos que preferem quaisquer outras atividades, exceto estudar dentro do ambiente escolar. É tentador, né? Entendeu? Exatamente. O recreio é muito tentador e muito curto. Muito curto. Não é suficiente. É uma reivindicação pós-escola. Eu acho que isso vai ser o primeiro projeto de lei dele. Aumenta. O segundo projeto ele ia acabar com prova. Que eu acho que é um modelo de avaliação que existe que não avalia ninguém. Isso é um assunto polêmico, né? Porque o avaliar em si, ele já traz muitos desafios, né? Isso. E olha que hoje está melhor, né? Se você pensar, eu repeti o primeiro ano do ensino médio por 2/10 de uma prova que o professor corrigiu uma questão errada e eu perdi o ano inteiro. Eu não achei ruim não, porque foi mais um ano para ir para os jogos escolares. Eu achei muito de boa, ele foi lá, tentou resolver. O problema da professora, assim, aí você vê, a professora Diana, um dos interesses dela que se enquadra nesses 90% era esperar os jogos escolares todo ano. Entendeu? E empenhar mais esforços nisso do que no dia a dia letivo. Mas assim, acho que faz parte. Mascareta, medroso, fazer as coisas direitinho. Não, faz parte. Meu caderno era um horror. Faz parte. Isso constrói memórias na gente que são fabulosas. E a gente não pode estigmatizar, sabe, Lucas? Quando tu fala assim, é muito interessante essa fala e aí você dizer que eu não era um aluno modelo e também me se pôr nessa situação, porque não necessariamente também aquele aluno padrão super dedicado, e a gente vê isso também, né? Depois, com o tempo que vai passando, aí você vê aquele, caramba, aquele não passou, não teve êxito no vestibular e tal, e aquele assim, maloqueiro que tava lá perturbando, entendeu? Eu tenho muitos amigos assim, muitos amigos assim. Muitos amigos assim. Gemilson poderia responder. Mas não vamos ocupá-lo nisso. Ele já tem pouco. Se você tivesse ele já tem pouco telhado. Você já está numa certa idade que a gente não vale a pena. Foi você. Não, eu não. Jamais. Mas assim, como você falou, tinha vários colegas padrão A, notas altas, etc. E estão numa vida que eu imagino que eles não escolheram, mas que infelizmente estão seguindo. Mas eu sempre fui da torcida de todo mundo se dar bem. Assim, boa parte dos meus colegas foram para Recife estudar. Eu, como já morava em Recife, já conhecia tudo, eu sempre estava perto, estava precisando de alguma coisa. Tinha amigas que ligavam para mim, eu tô aqui, preciso pegar um ônibus, não sei para onde vai. Não, faça assim, vá assim, faça assim. Isso é tão então sempre estava muito perto dos meus amigos de verdade, que precisavam de uma... Ficou ainda vínculo com os do ensino médio? Estamos. Eu tenho amigos hoje, uma é dentista, outra é engenheira, recentemente entrou na Tigre, responsável pelo Nordeste todo, médicos, assim, gente que a gente começou junto, foi para Recife junto. Eu tinha o conforto da minha casa, da minha família, eles não, era aquele perrengue de estudante de dividir apartamento, de estudar, de pegar... E de comer macarrão com salsicha. Exatamente. Então, assim, eu sempre que podia, eu estava perto. Isso é muito importante, que você vai começa a solidificar essas amizades. Levar para a vida.
Isso. E porque assim, eu vi a dificuldade e não. Como eu conheço um pouquinho a mais, tô aqui para ajudar. Lucas, tu te vê fora da política? Às vezes eu me vejo. A política é uma atividade boa, gratificante, mas também desgastante. Muito. Desgasta, cansa. É muito bom quando a gente chega em casa com a sensação de dever cumprido. Quando uma pessoa que vem com um pedido, que para aquela pessoa é um pedido gigante, e você com a ligação consegue resolver, dentro do possível, dentro da legalidade, certo? Mas tem dia que cansa. Às vezes, eu costumo dizer que o não reconhecimento, não é nem o não reconhecimento, mas as injustiças que um agente público muitas vezes sofre. Mas então, isso assim, eu penso né? Não sei, eu não vivo nesse universo, mas eu acredito que muito disso é a falta de reflexão de você não procurar saber, né, do que é que acontece. Exato. Aí também você, é o básico que é a empatia, não é? Você se posicionar no lugar do outro. E hoje, nessa era de internet, o xingar, o atacar... É difícil. Menino... Professora, eu costumo dizer, eu brinco com uma brincadeira interna, que em Recife eu trabalhava na política e eu só fazia parte da política de 8 às 5. Então, fim de semana eu podia sair, me divertir, ninguém nem ficava fuxicando sobre minha vida e sabia quem eu era. Agora é bem diferente. Ele tá no interior e o interior agora é bem diferente. É então, assim, o mesmo grau que eu muitas vezes saio gratificado das coisas que a gente faz, é mesmo de tristeza que às vezes a gente é atacado. Muitas vezes a gente é atacado com injustiças, com fofoquinhas que as pessoas pegam, ficam catando em rede social, ver sua vida, e etc e tal, e tiram conclusões equivocadas, e aí já partem para baixaria. Tá roubando dinheiro público, tá gastando dinheiro, eu que pago teu salário, mas tu tá fazendo isso. Então, assim, a gente tem vida também. É a era do recorte, mas onde tá, Lucas? A gente trabalha na era do recorte. Tu vai numa festa, num bar, num restaurante, e aí tu posta num domingo. Aí as pessoas acham que aquilo é comportamento padrão teu. Toda semana então, tu tá lá. Na praia. Na praia. Eu falei da última vez. Rapaz, eu acho que fazia mais... E eu fico em João Pessoa também. Eu fico em João Pessoa também, e aí eu vou pra João Pessoa direto, mas não vou pra praia porque não tenho condições. Aí eu fui pra praia faz umas semanas, aí eu postei assim, inocente, e rapaz, quando eu cheguei, a enxurrada de comentários, na praia, e todo mundo acha que é padrão, eu tô lá toda semana, não, porque eu não aguento não. Tem um bloco no Carnaval de Olinda que é assim, professora, você por aqui. Professor, você por aqui. Você perde o nome, né? Então, assim, são cobranças que a gente tem, assim, muitas delas injustas, não é? Teve um caso de um fim de semana que eu tinha me programado para viajar há muito tempo. Um fim de semana eu fui para Salvador e no outro eu fui ao Rio de Janeiro. Dentro do mesmo mês. Tinha programado. Uma estava programada e outra foi uma pandemia que me fez mudar a data e ficou nessa data. Meu amigo, quando eu cheguei em Gravatar, foi o assunto da semana. É o secretário que ganha mais dinheiro. É o secretário que ninguém sabe de onde está saindo esse dinheiro. Aí quando começa esse tipo de comentário, cria-se especulações. Daquelas mais nefastas possíveis. Então, assim... Mas eu tenho uma vida. Tem que saber administrar eu isso, tenho uma vida velho? também. Eu tenho uma vida, eu tenho família, eu tenho que ter os momentos para curtir também. Porque senão eu ficar só dedicado a isso, vai passando a minha vida e eu vou chegar numa fase que eu vou ter tempo, mas não vou ter disposição. Eu vou chegar lá numa fase que o meu corpo não vai aguentar mais isso. Mas não posta, homem, não posta. Isso é o que minha mãe que tá me assistindo. Isso é o que minha mãe... Aproveita, bota lá, né? A gente acabou com esse negócio de retrato na parede, botar na rede social, tá lascado. Isso é o que minha mãe que tá me assistindo diz toda vez. Não poste nada. Tá vendo você? Eu aqui, professora, fazia quase 2 anos que não ia pra praia, fui pra praia. E quando foi? Eu voltei lascado, todo mundo achando que eu vou todo final de semana andar de lancha, minha gente. Pois é... Lucas, vê só. Tá no nosso tempo. Tá. Agora, de antemão, eu tenho que deixar ali, logo aqui registrado
que eu gostaria muito, te faço já o convite, como eu faço para todos os nossos convidados aqui, nossos entrevistados, vem aqui na escola, você se sinta já convidado, intimado, para trocar essa ideia, porque aqui a gente está num bate-papo, os meninos vão assistir, acredito que não hoje, a gente passa com uma atividade e aí eles vão trocar essa ideia, e eu tenho certeza que a tua mensagem, o que a gente conversou aqui, vai servir de inspiração para muita gente, muita gente. Então se sinta convidado já, obrigado, intimado, para vir no ao vivo, porque às vezes os meninos têm dúvidas e querem no tete a tete, e tem coisas que é interessante que a gente converse no ao vivo e trocar uma ideia, porque a gente precisa falar de política na escola, a gente precisa falar dessa necessidade de que os meninos tenham consciência, né? Formação, né? Entendimento. E não ache que cada função dessa, e não ache que é pegar R$50 para ir ali na lanchonete e comprar um hambúrguer e um refrigerante. Tá difícil, R$50 na lanchonete. Tá complicado. Só hambúrguer e a se coca. for com a namorada... acabou, tá lascado. Professora, agradeço o convite, estou 100% à disposição. Sei que sua agenda deve ser puxada, bastante. Mas... Eu passo a semana toda aqui em Gravatá. Quando consigo, que é muito difícil, passo o fim de semana em Recife junto com a família. Mas estou 100% à disposição. Entendo que essa questão de protagonismo é muito importante, porque quem sabe um próximo grande líder esteja aqui dentro. E que às vezes esse ProtaCast, a disciplina do projeto de vida, até esses momentos que vocês propõem para os alunos, desperte essa vocação que existe. Sim. Que está adormecida dentro de um aluno. Exatamente. E que a gente fala tanto, né? A gente fala tanto de nova política, de novas pessoas, novos representantes, mas a gente na condição hoje, vocês de professores, eu de um agente público, o que é que a gente está fazendo para despertar essa vocação nas pessoas? Não é? E eu entendo que esse papel que vocês fazem aqui o programa, né? exatamente. De novo, porque elas estão exatamente. Tesão pela política. Exato. Então, assim, esse papel que a gente faz é muito importante. Eu sei que a gente pode cobrar todo mundo. E saiba escolher, saiba cobrar, saiba acompanhar, mas a gente tem que despertar nas pessoas. Principalmente nessa fase jovem, porque eu lembro que no Americano Batista, quando eu estudava, não era ensino médio, mas toda vez que tinha eleição para prefeito do Recife, a escola levava os candidatos a prefeito para o auditório e chamava os alunos que já votavam. E eu ficava louco para me meter no meio e acompanhar. Menino, tu desde pequeno já estava oriçado para entendeu? Nesse meio. Então, assim, quando a escola, que é um ambiente político também, que é onde os alunos passam a maior parte do seu tempo, principalmente aqui com a escola de tempo integral, que são 3 anos que valem por 6. Pesado. Muito pesado. Eu sei disso, que eu participei disso. Quando a escola, além do papel de educar, também propõe uma educação política dentro das suas possibilidades, isso faz despertar até naquele simples aluno que nunca teve protagonismo. Ajuda até a melhorar a escola. Exatamente. Você vê já essa questão do voto, da escolha, já está dentro do próprio Grêmio, né? Exatamente, os grêmios. Que escolhem as exatamente. pessoas que de qualquer forma vão tomar algumas decisões por eles, né? São exato, os grêmios, os diretórios acadêmicos dos cursos nas universidades, eu fiz parte, sei como é importante. Os DCRs da vida, que é do Grêmio que nasce um futuro político, é de um DA, é de um DCE. E a gente precisa tentar deixar mais pacífico essa conversa de política, porque parece que nunca é política e futebol, a gente não discute. Discute, se tornou sim. uma coisa assim em muitos casos, situação de violência, né? De ataque. E isso a gente tem que abominar, começando no ambiente escolar. Verdade. Vamos embora, tá convidado. Contem comigo, estou à disposição. Quanto tempo de programa aí, por favor, produção? Uma hora tranquilo, fechado. Ô, Lucas, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que a gente não contemplou em nossas falas? Não teve uma pergunta? Tinha algo que você pensou em dizer, assim, falar? Não, eu acho que eu fui bem conduzido por vocês aqui, certo? Consegui falar de tudo. Minha fala agora é só agradecimento. Agradecer mais uma vez o convite.
Fialho, que me convidou aqui. Tava tendo um evento aqui do Maio Amarelo. Fui Sim. convidado por ele, por Claudinha. A escola tá bem ativa aqui. É. A escola tá... Agradecer a vocês também pela condução, pela entrevista. Agradecer a minha família que está me acompanhando, certo? De casa, tá? Os amigos, certo? Os contatinhos também. Olha, polêmica. é isso. Pensasse tudo, Val. O contatinho. Se eu agradeço aos contatinhos. O contatinho. isso. Olha, eu tô no programa jovem. Exatamente. E eu sou um jovem. Exatamente. Entendeu? Eu tenho 26 anos. Ousadia e A gente- alegria ele. A né, gente, Duval? a gente apaga isso aqui um pouquinho. Chefe de gabinete, não sei o quê. Nada, isso aí vai multiplicar Rapaz, os eu- Apaga um pouquinho. Eu tô entendendo A que ele gente- tá a de gente tudo, tá apaga um solto na pouquinho. pista. Eu tô Eu entendendo sou um isso. cara jovem, Tô todos nós entendendo. temos. É. Não, mas agradecer a todo mundo, agradecer a vocês. Parabenizar por esse espaço. Se isso existisse, se isso aqui que vocês têm existisse na minha época, eu seria o aluno mais realizado do mundo. Mas assim, a falta de condições, o ano também que nós estávamos. Foi a época, a época, né? não é? E parabenizo bastante vocês por esse espaço. Eu conheci também aqui outro estúdio. Sim. E vocês são ricos, na verdade. Vocês têm Eu costumo dizer que a escola é show, tá tudo show aqui, rapaz. Vocês têm um material de primeira qualidade, gente dedicada para estar aqui. Dia de terça-feira. Segunda-feira, né? Dia de segunda-feira. Não adianta não. Dia de segunda-feira, 15 para as 9 da noite. Fazendo isso aqui é para quem tem disposição. Vamos. Depois de 9 aulas no dia. Nove. Parabenizar também Eduardo, que eu conheci. Pessoa incrível, Eduardo. Conheci Sem comentários. Conheci um pouco antes dele ser diretor aqui da escola, mas tudo de primeira qualidade aqui. Contem sempre Show, comigo, show. contem com a não, Prefeitura não. de Gravatar dentro Mas do tô que a gente puder torcendo fazer. pelo evento literário aí que você falou, que tá pra vir, pra A chegar gente, por aqui. pronto, a gente Tô tá torcendo, conversando aí. Duval é pidão, viu? Duval vai é dar pidão. É. O negócio aqui Já é quero assim. ir, tragam grandes nomes da literatura. Vamos, a gente vai fazer o possível. Simbora. Duval, dá tuas considerações. Gente, foi massa, foi divertidíssimo, né? Foi uma conversa importante, necessária, sobre um assunto importante, necessário, ainda mais no ano, né, Conversa que leve. nós estamos. Uma conversa leve, mas assim, assertiva, É. né? Assim, Exato. incisiva também, no momento que deveria ser. Agradeço a sua presença, a sua Nada, disposição para estar aqui hoje conosco, tá? Né? Aprendi muito aqui com você. Aprendo sempre com minha companheira aqui, minha amiga. Esse cara, a dupla aqui, ele caiu de paraquedas aqui e ficou. foi. Vem cá, Foi um Duval, me dá uma olhadinha acidente, aqui. foi, Como me é dá que é uma teu nome, olhadinha, Duval mesmo? Ele já sentou e ficou. Foi assim que ele foi contratado. Eu fui contratado. Né? Não foi uma carta que eu escrevi. Não, foi não. Foi um acidente. Um acidente de percurso. É isso. Gente, simbora agradecer a gestão da escola, não canso de dizer, né? A Cris, a Claudinha, Fialho, o Eduardo, parceiro, um grande incentivador, o pessoal da produção aí, Joseph, nosso aluno aqui. Joseph. E Gabi sempre no Gabi. auxílio. E é isso. Fialho. Seja presencialmente ou virtualmente, meu coração se enche de alegria quando a gente começa a conversar e trocar essa ideia que pode tocar o coraçãozinho de vocês. Viu, gente? Cheiro, abração.